Sejam todos bem-vindos a mais uma live Café com Consciência. E hoje a gente vai abordar um tema que para mim fez muito sentido há anos atrás, quando eu estava na busca de tentar entender como ter mais energia e como é que a gente não perde energia, como é que a gente consegue adquirir mais energia, mas não necessariamente a energia química que muita gente busca através de estimulantes ou através de café ou através de Red Bull. Hoje eu vou trazer para vocês esse entendimento de como que a energia e quais energias o nosso corpo hoje precisa para poder a gente conseguir ter um dia e uma vida maravilhosa. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos com a participação especial do Gaba, né, Gaba? Pode me dar uma licença, por favor? Então vamos lá. Esse Café com Consciência é o momento da gente ter esse bate-papo bem tridimensional no sentido de vamos falar sobre corpo, vamos falar sobre bioquímica e vamos falar sobre neurociências, sobre mente, e vamos falar sobre biofísica, parte espiritual. E esse é o intuito, a gente começa a integrar esses conhecimentos, porque de nada adianta a gente apenas só olhar para o aspecto físico e o espiritual e o mental estão totalmente desassistidos. E aí que começa a grande chave do despertar. Como é que a gente consegue entender mais sobre nós, seres humanos, entender mais sobre a nossa saúde, não ficar tão limitado a remédio, a suplemento, a cirurgia. Como é que a gente pode hoje expandir a cura? Então, eu vou começar trazendo uns trechos do livro que mais transformou a minha vida nesses últimos tempos. O livro que mais modificou completamente o meu aspecto, a forma de ver a vida, a forma de ver o meu corpo, a forma de ver os meus pacientes e principalmente como é que eu conseguia preservar aqui dentro todo esse aspecto de saúde no aspecto mais amplo que existe, que foi esse livro aqui que eu sempre recomendo para todos os meus pacientes queridos e alunos da Masterclass. Eu sempre dou algumas amostras desse livro, porque realmente esse livro é um livro muito poderoso. Foi um dos livros que me iniciou o meu processo de expansão de consciência. Esse foi o livro que mais modificou o meu mindset. E esse que é o mais importante. E através dele, completamente, o rumo do meu trabalho mudou. Através dele, eu comecei a entender como tratar e ajudar os meus pacientes de uma forma muito mais poderosa. Então, eu começo trazendo aqui uma parte onde ele fala justamente sobre energia. Mas, olha o título aqui. Eu quero que vocês entendam que essa primeira energia que eu vou começar a conversar com vocês aqui não se trata de uma energia química. Uma das queixas que eu mais tenho no consultório é baixa energia, fadiga, estafa. E eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa que vivia estafado, vivia cansado, vivia buscando não fazer nada porque eu não tinha mais energia, apesar de ter dormido, apesar de estar me alimentando corretamente. E eu começava a questionar, por que eu tô sem energia? Eu tô tomando 6 xícaras de café por dia, e quanto mais eu tomo café, menos energia eu tenho. Onde está o problema? O que será que está acontecendo? Foi quando naquele momento, há uns anos atrás, eu caí em uma live de professores de yoga.
E, enfim, porque o título da live era como ter mais energia na época. E tudo que falava sobre energia, eu tava lá tentando entender por que eu estava tão sem energia. E aí, durante esse encontro, eles comentaram que alguém fez a pergunta, tá, mas e aí como é que eu tenho mais energia? E aí o professor falou, primeira coisa, para de desperdiçar energia. E aí na minha cabeça eu fiquei assim, como? Como é que eu desperdiço energia? Não tem como eu desperdiçar energia. Se eu tô querendo ter mais energia, por que eu vou gastar energia à toa? Na época eu não tinha essa consciência do que era esse desperdiçar energia que eu vou trazer para vocês hoje. Porque as pessoas estão estafadas, estão cansadas, porque as pessoas estão desperdiçando energia. Literalmente, elas estão drenando energia. E eu vou mostrar como é que acontece. O livro é Como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza, tá? Esse aqui foi um dos livros mais poderosos no meu processo de evolução. Então vamos lá. Ó, inclusive, hoje eu acordei e como estava me sentindo mais tranquilo, uma mente um pouco mais centrada e no autocontrole, eu me permiti tomar um pouco de café com cafeína. Então, isso aqui é uma autopercepção que eu faço diariamente, justamente para poder não atrapalhar o meu nível de energia durante o dia. Vamos lá. Uma das partes que eu trago aqui para vocês é como o seu passado se torna seu futuro. Então, observem aqui. Quando você tem um pensamento ou lembrança, começa uma reação bioquímica em seu cérebro, que faz liberar certos sinais químicos. É assim que pensamentos imateriais se tornam literalmente matéria. Um pensamento se tornando uma matéria. Pensou, vai liberar um neurotransmissor. O pensamento imaterial vai liberar uma coisa material, neurotransmissor. Tornam-se mensageiros químicos. Os sinais químicos fazem seu corpo se sentir exatamente como você está pensando. Quando nota que está se sentindo de alguma forma específica, você gera mais pensamentos iguais àquele sentimento. E aí libera mais substâncias químicas do cérebro para se sentir como estava pensando. No momento em que sente medo, essa emoção o influencia a pensar mais coisas temerosas. E esses pensamentos desencadeiam a liberação de ainda mais substâncias químicas do cérebro e no corpo que fazem você sentir mais medo. Quando perceber, você estará preso em um ciclo no qual pensamento cria sentimento e sentimento cria pensamento. Se os pensamentos são o vocabulário do cérebro, os sentimentos são o vocabulário do corpo. O resultado é que seu cérebro se torna um artefato de seu pensamento passado. E com o tempo fica mais fácil pensar automaticamente da mesma forma. Então, se essas emoções familiares influenciarem as escolhas que você fizer nesse dia, os comportamentos que exibir ou as experiências que criar para si, você vai parecer previsível. A sua vida vai continuar igual. Por quê? Porque você está viciado em pensar no mesmo padrão de pensamento, na mesma qualidade. E aqui que ele começa já a dar uma certa clareza, porque você acorda o seu dia hoje, pode perceber que você já começa a ter hoje os mesmos padrões de pensamentos. Se esses padrões de pensamentos, né, se o seu dia você acorda já pensando em preocupações, né, nas demandas do dia, ou nas pessoas que você não resolveu as coisas no dia anterior, ou como o dia vai ser problemático, ou nas mágoas que você tem de alguém, ou seja, você está padronizado a já acordar num padrão, num certo, né, agrupamento de pensamentos que te fazem ficar perpetuando
o mesmo sentimento. Porque se o pensamento te faz sentir medo, tu cada vez mais fica buscando pensamentos que vão te gerar medo. Se o pensamento logo pela manhã te faz sentir mágoa, tu vai cada vez mais criar pensamentos que te fazem sentir mais mágoa. Ou seja, o pensamento cria o sentimento e o sentimento faz criar mais pensamento. E aí você fica num ciclo vicioso com o mesmo sentimento. Começa a observar qual é o padrão de sentimento que eu tenho logo pela manhã. É um sentimento de gratidão, de amor, de compaixão, de felicidade, de paz, né? Ou é um sentimento de medo, de preocupação? Nossa, o dia vai ser difícil, nossa vida é uma guerra, nossa, tá tudo difícil, nosso mundo tá caótico, nossa, meu Deus, quanto problema. Qual é o padrão de pensamento e qual é o padrão de sentimento que esses seus pensamentos, principalmente pela manhã, começam a desencadear? Um hábito, ou seja, nós estamos habituados a fazer a mesma coisa sempre, justamente por um mecanismo de redução de gastos do cérebro. O cérebro cria um hábito para ele não ter que ficar pensando o que tem que fazer toda hora, decidindo. Então, o hábito é justamente um padrão de repetição de comportamento que o cérebro criou para não ficar pensando o que tem que fazer. E aí, olha aqui, um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticas, inconscientes, que você adquire por meio de repetição frequente. Basicamente, significa que seu corpo agora está no piloto automático. Quando você está habituado a alguma coisa, isso significa que o seu corpo, quando entra no modo piloto automático, no modo inconsciente, que você faz as coisas sem perceber, você faz as coisas automaticamente, você está repetindo o hábito, você está repetindo o padrão. Isso aconteceu porque você fez aquilo repetidamente. Você fez aquilo várias vezes. E aquilo criou uma trama neuronal, uma conexão no cérebro que a gente chama de hábito. E como que um hábito é criado? Repetindo. Agindo de forma repetidamente. Começa a criar neurônio. Aí que começa a chave para a gente entender. O que você está habituado a fazer? O que você faz com frequência que seu cérebro já está acostumado a ir para aquele lugar quando você não tem mais consciência, quando você está no piloto automático? A verdade é que não há espaço para o desconhecido em uma vida previsível. O desconhecido não funciona sendo previsível. O que é o previsível? É fazer sempre a mesma coisa. E quando você faz sempre a mesma coisa, acorda, tem o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de comportamento, os mesmos hábitos. E se você quer e busca algo diferente para a sua vida, se você está adoecido porque os seus hábitos o adoeceram, porque os seus pensamentos geraram sentimentos que te fizeram adoecer, se você repete e faz as mesmas coisas sempre, você não abre espaço para o desconhecido, para o novo. O novo só entra onde há espaço e onde há o imprevisível. O imprevisível é justamente sair do piloto automático. Aqui começa a entender uma coisa. Quando temos um pensamento, as redes de neurônios que ativam o nosso cérebro criam descargas elétricas. Quando esses pensamentos também criam uma reação química que resulta em um sentimento ou uma emoção, bem como quando um sentimento ou uma emoção familiar está direcionando nossos pensamentos, esses sentimentos criam cargas magnéticas. A gente começou agora a ir para um outro patamar de entendimento de como o sentimento, um pensamento, se comunica ou ele é ajustado no meu corpo. Através, primeiramente já falei que um sentimento se torna matéria, através dos neurotransmissores. Mas também, paralelo a isso, esses neurotransmissores, esses pensamentos, esses sentimentos vão gerar
campos eletromagnéticos. Porque para esse neurônio disparar esse sentimento e esse pensamento, basicamente, e liberar esses neurotransmissores, está passando corrente elétrica. O nosso cérebro é um órgão elétrico. E quando a gente começa a ter padrões de pensamentos e sentimentos, automaticamente eu estou gerando um campo eletromagnético ao redor do meu cérebro e ao redor do meu coração. Considere as emoções como energia em movimento. Quando alguém experimenta uma forte emoção ao entrar em uma sala, sua energia, além da linguagem corporal, além da face, além, né, das expressões, é sempre muito palpável. Todos nós já sentimos a energia e a intenção de outra pessoa que está muito brava e frustrada. Sentimos porque a pessoa emite um forte sinal de energia que transmite informação específica. O mesmo vale para uma pessoa muito sexual, uma pessoa em sofrimento ou uma pessoa com energia calma, amorosa. Todas essas energias podem ser sentidas e percebidas. Como se pode esperar, emoções diferentes produzem frequências diferentes. Então a gente consegue hoje entender que essa emoção, esse sentimento que a pessoa está ali sentindo no interior e não está expressando, mas a gente consegue perceber isso porque a pessoa está gerando um campo, uma energia que não é química, ela está gerando uma energia eletromagnética. E é por isso que nós percebemos isso sem estar conversando com a pessoa, sem, de uma certa forma, a pessoa ter falado pra gente o que ela tá sentindo. A gente sente o campo, a energia dela. Porque aquele sentimento, aquela emoção está em movimento no corpo, está gerando um campo. Então, se criarmos o passado, ou seja, se repetir toda vez a mesma coisa, o que tu fez ontem, o que tu fez anteontem, o que tu fez, né, semana passada, tendo o mesmo pensamento e sentindo as mesmas emoções, transmitimos o mesmo campo eletromagnético muitas e muitas vezes, enviando a mesma energia como a mesma mensagem. A única maneira de mudar nossa vida é mudar nossa energia. Mudar o campo eletromagnético que transmitimos constantemente. Em outras palavras, para mudar nosso estado de ser, temos que mudar como pensamos e como sentimos. Você é exatamente aquilo que você sente. A sua atenção é exatamente o local para onde toda a sua energia está sendo drenada. Então, onde está a sua atenção, está a sua energia. Quando eu falo atenção, se você está com a atenção focada no passado, em problema, ou no futuro, em problemas do futuro, em coisas que tem que resolver, em demandas, em problemas que vão vir, em tudo aquilo que vai dar de errado no futuro, ou preocupado, né? Se a sua atenção está focada em traumas que você não resolveu, em mágoas que você tem, em conflitos que você tem, se a sua atenção está nesses pontos, futuro ou passado, é lá que está a tua energia. Aqui que a gente começa a entender mais profundamente que as pessoas estão sem energia no presente porque a energia delas está no futuro ou no passado. Justamente porque o pensamento e os sentimentos dela estão repetindo padrões do passado e estão antecipando problemas e conflitos do futuro. Então, se a sua atenção está no modo sobrevivência, antecipando tudo aquilo que pode dar de errado no futuro, ou literalmente remoendo coisas do passado, a sua atenção está sendo drenada para o futuro ou para o passado. E você não tem energia no presente.
aqui começou a fazer sentido na época onde eu buscava essas respostas de por que eu não tenho energia agora, por que eu tô tão fadigado, por que eu busco tanto estimulante, por que eu preciso tanto café, por que eu não aguento ficar, né, muito tempo fazendo uma coisa, minha energia, eu fico estafado e eu durmo a noite toda. O que está acontecendo? Para onde está indo essa energia? Foi aí que eu comecei a entender como eu desperdiçava energia. Porque eu transformava toda essa minha energia vital em energia química. Quando a gente entra no modo sobrevivência, quando a gente está em padrões de pensamentos, repetindo padrões de pensamentos de sobrevivência, de medo, de preocupação, de raiva, de angústia, né? Eu estou transformando os meus pensamentos. O corpo entende, olha, ele está no modo sobrevivência, ele precisa fugir, ele precisa se proteger, ele está em perigo. Porque eu estou pensando em perigo. E meu corpo entende, então eu preciso prepará-lo para o perigo. Se ele está em perigo, ele tem que estar preparado para fugir do perigo. Como é que eu vou fazer isso? Transforma essa energia em energia química. Produz cortisol. Libera muito cortisol. O cortisol é a química do perigo. O cortisol é a química que nos prepara para o perigo. E é justamente o excesso dessa produção que faz a gente drenar, literalmente, energia do nosso corpo. Pensei no futuro. Estou em padrões de pensamentos de sobrevivência, de medo, de preocupação, de sofrimento, de angústia, preocupado com o futuro da humanidade, preocupado com o meu futuro, da minha família. Se eu estou vibrando nesse padrão de pensamentos, eu estou transformando neste momento, produzindo cortisol e drenando energia psíquica, drenando energia vital. Porque eu começo a literalmente contrair o meu campo eletromagnético. Esse campo começa a ser contraído justamente porque eu estou transformando essa energia eletromagnética. Estou mudando o padrão vibracional dela. Estou entrando no modo medo. E modo medo é o padrão de pensamento, é o padrão de sentimento que mais drena energia. Uma pessoa com medo, ela está gastando, primeiro, muita energia mental, porque o cérebro está toda hora calculando como ela pode sair daquele modo, porque ele tá se sentindo ameaçado. E esse gasto energético por pensar demais, porque eu estou com medo, faz o meu corpo também produzir muito cortisol, e isso automaticamente, ao longo do dia, vai te estafando. Porque se você tem medo um dia, isso não vai te estafar. Mas se você está viciado em padrões de repetição de pensamentos de medo, em poucos dias você começa a se sentir estafado. Isso é burnout. Medo, ansiedade, preocupação, tudo gera o mesmo padrão químico de resposta. Tudo gera a produção de cortisol, adrenalina. Então, aconteceu que as pessoas estão viciadas em estar com medo, viciadas em estar preocupadas, viciadas em estar ansiosas, justamente porque elas estão repetindo o eu velho, repetindo os padrões que elas já estão fazendo há milhares e milhares, né, de dias. E o que acontece? No presente, elas começam a estafar, começam a não ter energia. E aí elas buscam o quê? Café. Elas buscam o quê? Estimulante. Elas buscam o quê? Bebidas, né, que geram estímulo. Aí o que acontece? Elas entram num fluxo mental de acelerar esses pensamentos de medo, de preocupação ainda mais, drenando ainda mais a energia que elas estão buscando. E o que acontece? Elas ficam num ciclo vicioso, numa bola de neve.
Elas começam a ficar cada vez mais dependentes de café, cada vez mais dependentes de estimulante, cada vez mais ansiosas, preocupadas e cada vez mais drenando energia, porque elas estão produzindo energia química e drenando energia psíquica, drenando energia vital. Então, essa energia que a maioria das pessoas está hoje estafada, não necessariamente é química ainda. A grande maioria ainda não está na estafa química. Está na estafa magnética, na estafa psíquica, na estafa da energia vital, da energia sutil. Sim, e aí depois eu começo a estafar química, eu começo a não produzir mais cortisol adequadamente. A pessoa passou tanto tempo naquele modo luta ou fuga, naquele modo preocupação, naquele modo angústia, que depois de um tempo ela começou o corpo não produzir mais o hormônio, a química, porque cansou, porque estafou, porque não tem mais matéria-prima para produzir cortisol. E ela começa a entrar em pouca produção. E hoje o que eu mais tenho é alteração de ritmo circadiano, é baixa produção de cortisol no consultório. E nesse momento eu preciso dar cortisol, porque a pessoa só vai voltar se eu der a química também. E qual a solução para tudo isso, né? Então, tá, Paulo, mas e agora? O que eu faço? E aí que vem a meditação. E aí que vem o yoga. E aí que vem todo o processo do autoconhecimento, porque eu tô te dando uma percepção da tua mente, que tá acontecendo na tua mente, que eu percebi da minha, mas que funciona tudo igual. Esse padrão, esse programa que passa na minha mente, passa muito parecido na sua. Então, eu tô te apresentando, eu tô te gerando autoconhecimento para você começar a perceber para onde a tua mente está te levando, para onde a tua atenção está te levando. Lembra que onde está a tua atenção, está a tua energia. Se tua atenção está fora do momento presente, tua energia está fora do momento presente. Então começa a perceber isso. Quais são os teus padrões? Para onde tua mente te leva? E aí começa a te trazer para o presente. Então, mais uma vez, e fazendo uma conexão com a live anterior. A importância do estado de presença para resgate da energia vital e, consequentemente, da energia química. Quando eu comecei a estar mais presente, a me trazer a minha atenção para o momento agora, eu comecei a me sentir muito mais disposto, eu comecei a ter muito mais foco, eu comecei a ter muito mais energia e disposição e vitalidade. Porque eu comecei a sair do meu piloto automático. Lembra, eu estava repetindo Paulo, que acordava todos os dias preocupado, pegando o celular, vendo rede social, buscando dopamina fácil. Eu estava repetindo o padrão de Paulo que eu aprendi com a sociedade, achando que era normal acordar e já pela manhã encher o cérebro de informação, encher o cérebro de preocupação, encher o cérebro de demanda. E aí eu já acordava 10 horas da manhã estafado. Eu falei, gente, eu nem saí de casa ainda, já estou estafado, sim. Porque eu já drenei energia psíquica desde a hora que eu acordei. Isso gerou química. Porque eu já acordava e já ficava tenso, preocupado, o coração, o peito apertando. Isso é um sinal de que tem cortisol e adrenalina sendo liberada de forma mais exagerada. Peito, a respiração ofegante, boca mais seca. E aí foi quando eu entendi a importância do meu ritual matinal, de eu aprender a ter primeiro autodomínio dessa mente para, olha, tá, ela quer ir lá pro futuro, mas não tá na hora. E agora quem manda nela sou eu. Tá na hora de ela ficar aqui comigo. Tá na hora de ela começar a focar a atenção na minha respiração. Esse é o treino da meditação. A meditação, ela vai te treinar para estar presente através de inúmeros mecanismos. Um deles é a atenção na própria respiração, por exemplo. Depois ela vai te treinar para observar os teus pensamentos, para poder tu começar a ter consciência para onde tua mente está te levando. Porque quando tu começa a ter consciência, tu sabe muito bem o que precisa fazer para trazer ela para o presente, ou aonde tu passa a maior parte do tempo do teu dia, mentalmente.
E o yoga pode ser uma ferramenta, talvez foi a minha ferramenta mais poderosa, porque imagina, uma mente agitada, uma mente caótica, uma mente ansiosa, uma mente que não tem foco, ela não consegue meditar de início. E eu falei, cara, eu não tô conseguindo ficar aqui, isso é muito insuportável pra mim. Minha cabeça tá querendo pegar o celular, minha cabeça tá querendo... Isso tá me deixando muito agoniado. O que eu posso fazer? Foi quando descobri o yoga. Porque o yoga é uma meditação em movimento. Eu precisava dessa ação meditativa, né? Que é uma meditação em ação, em atividade. Então, para mim, foi muito mais fácil eu começar a treinar esse estado de presença para poder trazer a minha energia e recuperar, trazer a minha energia do futuro, trazer a minha energia do passado para o presente. E aí foi quando eu comecei a, de fato, entender o poder do yoga. Depois de algumas semanas, eu comecei a ver nítida diferença. Primeiro, na minha autopercepção. Eu falei, opa, já estava indo para o futuro, olha isso. Depois, do meu nível de disposição e energia. E na minha... cada vez mais eu perdi a necessidade de buscar estimulantes com frequência, porque eu falei, cara, eu tô mais disposto. Eu tô me sentindo mais focado. O que será que mudou? Foi quando eu comecei a estudar a neurociência do yoga. Foi quando eu comecei a me aprofundar no yoga, na parte filosófica, na parte realmente... O que isso faz no cérebro de uma pessoa. E aí foi quando eu entendi que era uma meditação. E que cada asana tem um propósito, cada pranayama tem um propósito, né, que são as respirações. O yoga te traz para o estado de presença através do corpo, através da respiração, através do equilíbrio. E ele tu tá meditando ali sem saber. Então, se você não consegue hoje, por exemplo, meditar, parar, fechar o olho, porque você não sabe realmente controlar ainda essa criança agitada que é aí a tua mente, ela que fica pipocando de galho em galho, eu sugiro começar o yoga para poder você começar a perceber a sua energia sendo restaurada, sendo recuperada. Olha isso. Percebam que eu não falei de nada químico ainda. Porque a grande maioria das pessoas hoje não está sem energia química necessariamente. A primeira energia que se perde é essa energia vital. É essa energia do campo. É essa energia invisível, que não é recuperada com sono, mas é recuperada no estado de presença. Que é recuperada quando a mente está calma. Quando a mente não está no modo sobrevivência. A mente está grata. Gratidão te faz ter um nível de energia absurdo. Entusiasmo te faz ter um nível de energia absurdo. Então, observem. Quando vocês estão entusiasmados, felizes, gratos, olha o nível de energia de vocês. Quando vocês estão tristes, melancólicos, né, rancorosos, com raiva, olha o nível de energia de vocês. Então, qual é a diferença de uma pessoa que está com alto nível de energia para esse baixo nível de energia que eu acabei de citar? Qual a diferença? Realmente, o sentimento que ela está agora usufruindo no corpo dela. Então, aprendam a acessar mais sentimentos elevados. Aprendam a acessar mais entusiasmo, mais gratidão. Porque isso vai fazer vocês terem um nível de energia absurdo. Isso vai fazer vocês acordarem pela manhã com vontade de viver a vida, com vontade de bora viver. Dopamina, todos os neurotransmissores, serotonina ali em equilíbrio. Porque vocês estão entusiasmados. Entusiasmados, entel, é cheio do divino, cheio de Deus. O que significa? Que vocês estão cheios de vida. Uma pessoa entusiasmada, ela está grata, ela está feliz. Ela está de bem com a vida, ela está disposta e ela está receptiva à vida. E ela está recebendo a vida. Por isso que ela tem muita energia. Olha isso, entusiasmado, isso é o termo, esse é o significado da palavra entusiasmado. Então aprendam a ficar entusiasmados. E aprendam a ficar entusiasmados com o trivial, com o básico, com o acordar, com o seu trabalho, com a sua família. Que o nível de energia de vocês automaticamente sobe absurdamente. Saiam do padrão, comecem a quebrar esse hábito, inserindo um novo hábito.
Lembram que para um hábito ser criado eu preciso de repetição. Então comecem a repetir e no começo escrevam isso para poder lembrar. Escrevam o que vocês têm que repetir pela manhã. Quais são as práticas matinais que vocês têm que repetir até ficar entusiasmado, até ficar grato, até ficar feliz de bem com a vida. Comecem a escrever tudo isso para criar uma nova rotina. Uma rotina que recupere energia vital e automaticamente química. E quebrem o hábito de ter uma rotina onde vocês drenam energia mental porque vocês estão toda hora fora do momento presente. No modo medo, no modo sobrevivência. Bem, já falei então aqui que a chave para recuperar essa energia, para ter mais energia, é primeiro tomar consciência desses padrões de sentimentos e pensamentos que te fazem afundar, que te fazem vibrar num padrão emocional com vibração baixa. E comecem a inserir padrões de comportamento e de hábitos que te fazem vibrar numa energia mais elevada, numa energia de gratidão, de paz, de amor, de entusiasmo. Agora, diante de todo esse entendimento, eu trouxe para vocês essa consciência de que energia não é só aquilo que a gente produz no corpo. Não é só aquilo que a gente quimicamente produz no corpo. Porque essa é a energia que eu tenho certeza que você está precisando também. Agora, vamos entrar na parte química. Falei da biofísica da energia. Agora vamos falar da bioquímica da energia. E eu trouxe hoje um macronutriente que muito conhecido por todo mundo, que é o carboidrato, que é, na verdade, uma das maiores fontes de produção de energia química do corpo. Então, o carboidrato, ele é uma molécula voltada para produção de energia pelas células. E tudo aquilo que sobra de carboidrato que eu não precisei gerar de energia, o que o corpo faz como um mecanismo de sobrevivência? Ele guarda, ele estoca como um mecanismo de eu vou guardar isso aqui, porque se depois eu precisar, como isso é uma coisa muito necessária, eu posso precisar depois e eu vou ter o estoque para poder utilizar esse estoque. E como é que a gente estoca carboidrato no corpo hoje? Duas formas. Eu tenho primeiro a formação do glicogênio muscular. Glicogênio nada mais é do que 10 mil moléculas de glicose junto com 4 moléculas de água. Isso é uma molécula de glicogênio. É o principal estoque hoje de carboidrato dentro do músculo e dentro do fígado, por exemplo. E a outra forma, e talvez uma das mais abundantes das pessoas, é estoque de gordura. Então nós estocamos carboidrato em glicogênio muscular e hepático e também através de gordura. Então assim, você come carboidrato para produzir energia. Sobrou, não precisou tudo aquilo, o que acontece? O teu corpo vai estocar. Ou ele joga para o músculo, ou ele joga para formar gordura. O que vocês precisam entender sobre carboidrato? Então, eu vou hoje trazer de uma maneira bem simplificada, porque eu quero que vocês entendam o geral. Não vou me aprofundar sobre complexo, simples, mas eu quero que vocês entendam para que serve carboidrato. E quando que eu preciso realmente comer uma quantidade alta ou baixa de carboidrato. Então, entendam que existem os carboidratos que a gente chama de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Mas de uma maneira geral, o que isso está me influenciando? Olha, toda vez que entra um carboidrato no nosso corpo, o meu corpo precisa pegar esse carboidrato e jogar para dentro da célula. Ele não pode ficar circulando na corrente sanguínea, porque o carboidrato que vai virar glicose na corrente sanguínea, a glicose é tóxica até a partir de determinado nível. A partir de 99, 100, quando se mede ali na glicemia de jejum, a partir daquela ali começa a ser tóxico. Glicose em excesso no sangue é tóxico. Faz uma coisa que nós chamamos de glicotoxicidade.
Percebam que eu repito várias coisas justamente para sedimentar na cabeça de vocês. Glicose elevada é tóxica, isso gera glicotoxicidade, oxidação, dano. E é por isso que essa glicose ela não pode ficar em altos níveis do sangue. E outra coisa, ela precisa ser usada dentro da célula. Como que essa glicose entra, então, para dentro da célula? E aí é que vem o papel do pâncreas. O pâncreas hoje produz um hormônio chamado insulina. Essa insulina só é produzida quando entra carboidrato no nosso intestino. Quando nós comemos carboidrato, significa que vai entrar glicose no sangue. O corpo automaticamente entende o quê? Olha, eu preciso tirar essa glicose do sangue e jogar para a célula. E ela só faz essa passagem através da insulina. A insulina é a chave que pega e transporta, que abre uma porta dentro da célula, que nós chamamos de glúten. E esse glúten, que é esse portal que a insulina abre, faz a glicose passar de dentro do sangue para dentro da célula. E aí é que está a chave. Nós produzimos um hormônio todas as vezes que comemos carboidrato. Toda vez que você come carboidrato, você produz insulina. Quando você come esse carboidrato, e esse carboidrato produz muita insulina rápida, a gente chama isso de carboidrato de alto índice glicêmico. Porque você produziu muita insulina rápida, em pouco tempo. Quando nós comemos o carboidrato e produzimos uma insulina de uma maneira muito mais moderada, mais tranquila, mais reduzida e de forma constante, não faço aquele pico de insulina, nós chamamos isso de carboidrato de baixo índice glicêmico. Então entendam isso. Índice glicêmico me diz que aquele alimento está produzindo muita insulina rápida ou está produzindo pouca insulina. Então, quando a gente começa a entender dessa forma, a gente entende o que é o pico da insulina. O pico da insulina é justamente quando eu comi o carboidrato refinado, por exemplo, que são glicoses que estão prontas para serem liberadas todas ao mesmo tempo na corrente sanguínea. Os complexos, teoricamente, eles têm uma dificuldade de quebrar aquela glicose mais rápida. Então, eles vão liberando aos poucos a glicose. E é por isso que eu não produzo tanta insulina ao mesmo tempo. É o seguinte. Qual o problema da insulina? A insulina é uma das maiores, o excesso da insulina é uma das maiores causas de obesidade, diabetes, pressão alta, AVC, infarto, câncer, Alzheimer, Parkinson. Ou seja, a grande maioria das doenças hoje crônicas que nós estamos vivendo está sendo causada, uma das bases da causa disso tudo é o excesso de insulina. Por que as pessoas estão produzindo muita insulina? Porque a base da alimentação das pessoas é carboidrato. Café da manhã é tapioca, é pão. Só. Com café. Ou café com leite, para piorar. Então, o que é o lanche? É salgado. É tapioca de novo, é pão de novo. O que é o jantar? É uma massa, é um macarrão. Ou seja, as pessoas estão produzindo insulina de forma exagerada de manhã, de tarde e de noite. Isso está fazendo produzir chuvas e mais chuvas de insulina e essa insulina está disparando os problemas crônicos que nós estamos passando. O problema não está na gordura. As pessoas não estão infartando porque comem muita gordura. As pessoas não estão tendo problema cardíaco porque comem muita gordura. As pessoas não estão tendo AVC porque comem muita gordura. As pessoas estão tendo todos esses problemas porque comem muito carboidrato e produzem muita insulina e automaticamente essa glicose que está em exagero ali no corpo
começa a glicar, começa a oxidar, começa a inflamar. E automaticamente estocam mais, produzem mais gordura, e a gordura aumenta a inflamação. Olha como a gente está tendo agora um olhar ainda maior sobre energia, as fontes da energia e principalmente o que esse excesso desse nutriente que gera energia pode estar fazendo na nossa saúde. É o seguinte, um corpo que está inflamado, tem muita rinite, enxaqueca, constipado, né? Dermatite, endometriose, diabético, hipertenso, isso são todos exemplos de corpos inflamados. Quando eu estou com o corpo inflamado, o meu corpo entende que eu estou no modo sobrevivência. Porque agora a preocupação dele é te livrar da inflamação. É te fazer destruir o que teoricamente está causando a inflamação. Só que se isso for alimentação, você está toda hora comendo errado. Isso está toda hora disparando inflamação. Se isso for desbiose intestinal, você está toda hora alimentando bactérias erradas. Ou seja, você nunca vai se livrar da inflamação enquanto não mudar a alimentação e mudar essas bactérias do intestino que você alimentou de forma errada. Então, o que eu estou querendo dizer? Toda vez que meu corpo está inflamado, toda vez que entra glicose, a tendência dele é poupar, é guardar essa glicose, justamente porque ele está no modo de sobrevivência. Um corpo que está com falta de nutriente, o metabolismo automaticamente, sem nutriente, sem mantimento, fala assim, ó, reduz o funcionamento. Funciona no modo sobrevivência, no modo escassez, no modo básico, porque eu não tenho nutriente suficiente para ser eficiente. O que acontece? Tudo que entra, a maioria é estocado, porque no modo sobrevivência, o corpo prefere poupar. Guarda energia, guarda energia, guarda energia, guarda energia. Poupa, segura, eu tô no modo sobrevivência, eu tô desnutrido, eu tô sem nutriente, eu não consumo nutriente adequadamente, eu tô inflamado, guarda. Então assim, um brigadeiro que você come a mais, além de te inflamar, vai virar muito mais gordura. Um pãozinho que você come a mais, vai virar gordura com mais facilidade. Um arrozinho, uma bananinha, vai virar mais gordura. O corpo está nesse modo. Você está deixando o corpo nessa programação, sobrevivência. E aí eu posso linkar até com o modo sobrevivência da mente. Se a tua mente está te colocando no modo sobrevivência, o teu corpo automaticamente também entra no modo sobrevivência. Ele vai estocar mais gordura. Porque ele pensa que ele tem que poupar. E olha que engraçado, né? Modo sobrevivência é igual estoque. Quanto mais no modo sobrevivência você está mentalmente e nutricionalmente e metabolicamente, mais você vai estocar gordura e você não vai queimar. Porque o teu corpo está bloqueando os estoques porque ele está preocupado com o dia de amanhã. Ele não sabe se tu vai se nutrir amanhã. Então ele tem que ter reserva. E essa reserva é gordura. Então uma pessoa que está desnutrida e inflamada, o metabolismo dela está mais reduzido e automaticamente o corpo dela tende a estocar mais gordura, porque está no modo sobrevivência. E olha que engraçado, todas as vezes que a gente produz insulina, o que essa insulina sinaliza para o meu corpo? Toda vez que você produz insulina, o teu corpo entende. Não queima estoque dele. Acabou de chegar a energia. Porque como você comeu carboidrato, o corpo entende. Opa, chegou a energia. Produz insulina para poder jogar esse carboidrato para ser ou estocado ou produzir energia. Aí o que acontece? Produzir insulina, automaticamente, o teu corpo não permite que tu vai buscar energia no teu estoque de gordura. Então a insulina protege a gordura que tu está querendo queimar. Porque se chegou energia do carboidrato, para que eu vou pegar a energia da gordura? A minha preferência é do carboidrato, que além de ser mais rápido de queimar, eu guardo a gordura para um evento futuro, para uma necessidade futura. Olha como é que começa a bioquímica e a engenharia do emagrecimento.
Se você está produzindo insulina constantemente porque come carboidrato todas as refeições e está querendo queimar estoque de gordura, o manual está errado. Vocês não entenderam, não explicaram para vocês que toda vez que produz insulina, o estoque da gordura é automaticamente bloqueado para ser queimado, porque o corpo entendeu que chegou carboidrato. Porque quem sinaliza isso é a insulina. Então a insulina automaticamente me avisa: chegou carboidrato, segura a gordura. Chegou carboidrato, segura a gordura. Aí a pessoa está tentando emagrecer, segurando gordura, não tem sentido. E aí que eu preciso entender em que momento produzir essa insulina. Que momento do dia eu preciso produzir insulina? Para quem eu preciso produzir muita insulina? Se você quer emagrecimento, eu tenho que reduzir a insulina. Eu não tenho para onde fugir. E eu baixo a insulina não é baixando caloria. Eu baixo a insulina mudando a qualidade do alimento. Aumentando proteína, aumentando gordura e baixando carboidrato. E aí que começa o entendimento. Se eu estou querendo ganho de massa, eu preciso do glicogênio muscular. O glicogênio muscular é feito de quê? De carboidrato. Eu preciso aumentar a insulina, eu preciso aumentar carboidrato. Então, isso tudo vai depender do objetivo da bioimpedância do paciente. É assim que a gente começa hoje a entender quando eu coloco carboidrato, que quantidade de carboidrato e o que esse carboidrato vai virar no meu corpo, dependendo da forma que o corpo chega. Dependendo da forma que o metabolismo dessa pessoa chegou. Chegou o metabolismo lento, desnutrido, inflamado, qualquer carboidrato vai virar gordura. Chegou o metabolismo nutrido, desinflamado, né? O carboidrato tende a produzir mais energia e ser menos estocado. E olha, qual é um dos mecanismos mais poderosos de eu queimar ou de eu reduzir essa glicose no sangue? Músculo. É no músculo que eu incinero esse carboidrato. É no músculo hoje que eu gasto e queimo também gordura. Por isso, quanto mais massa muscular, mais rápido você emagrece. Não tem remédio para diabetes que ganhe de uma boa massa muscular. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu consigo estabilizar o meu nível de glicose no sangue. Porque esse músculo fica consumindo glicose. E tudo aquilo que ia sobrar, ele está gastando. Ele está consumindo. Quanto mais músculo eu tenho, mais controlado é minha insulina. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu consigo queimar essa glicose e principalmente durante o dia ficar queimando gordura. A chave está na massa muscular. É ali que está a grande chave hoje para a gente reverter qualquer quadro de doença. Quer envelhecer bem? Tenha massa muscular. Quer envelhecer doente, diabético, hipertenso, colesterol alto, problemas cognitivos, osteoporose? Não faça musculação. Fique parado, sedentário. Essa é a chave. É a massa muscular hoje que faz essa grande chave metabólica ser mudada. Quanto mais músculo, mais saúde, mais vitalidade, menos doença. E olha, eu posso logicamente otimizar essa glicose para ser queimada e produzir energia. E aí que vem os nutrientes. Entendam que, olha, eu não falei desses nutrientes primeiro porque a base tem que ser resolvida. O metabolismo tem que estar primeiro organizado. Não adianta nada você tomar o melhor suplemento se o corpo está inflamado, se não está no modo de sobrevivência, se a mente está no modo de sobrevivência. Essa glicose não vai gerar energia com facilidade. Não adianta eu colocar hormônio para dentro, não adianta eu tomar Ozempic, Saxenda, Victoza. Você vai ficar mais desnutrida, vai perder tudo, vai perder músculo, vai perder gordura, vai perder saúde, vai perder energia, vai perder cognição, vai perder cabelo, vai perder unha, porque vai ficar cada vez mais desnutrida. Quando eu estou organizando meu paciente, nutrindo, desinflamando, tá na atividade física, tá cuidando da mente, da parte espiritual, que nutriente eu posso jogar nesse caldeirão bioquímico desse corpo para potencializar todos os efeitos? E aí que vem, por exemplo, a coenzima Q10, que para mim é uma das minhas favoritas, principalmente a intramuscular, porque a absorção dela é infinitamente superior via intramuscular. Mas quando não, a gente faz continuamente de forma oral ou sublingual. O NAD é um dos meus nutrientes
e suplementos favoritos para ajudar essa mitocôndria a produzir ATP, a produzir mais energia. Anti-inflamatórios, como cúrcuma, resveratrol, porque esses nutrientes anti-inflamatórios vão auxiliar o metabolismo a se tornar eficiente. E automaticamente o que acontece? Eu começo a produzir mais energia. Magnésio, as reações químicas para a produção de ATP, de energia, são dependentes de magnésio. PQQ, ou seja, hoje eu tenho um arsenal de nutrientes que eu posso utilizar para um corpo que está nutrindo, desinflamando, organizando o intestino, organizando a mente. Olha, 1 hora certinho para a gente concluir nosso Café com Consciência de hoje. Espero que você que está assistindo essa live tenha expandido a consciência e, na verdade, o entendimento sobre o corpo físico, mental, espiritual, porque era isso que eu buscava anos atrás e não fazia ideia. E eu tinha muita dificuldade realmente de achar isso de uma forma compilada. Eu tinha que me dedicar especificamente à espiritualidade, ou só à neurociência, ou só à nutrologia, à gastro. E hoje eu trago para vocês esse compilado de informações que em 1 hora eu falei de forma muito simplificada, mas ao mesmo tempo eu quis gerar um conhecimento que vocês nunca mais vão esquecer. Lembrem-se onde está a sua atenção, a sua energia. Onde está a sua atenção, está a sua energia. Um corpo inflamado e com carências nutricionais é um corpo no modo sobrevivência. É um corpo que vai estocar muita gordura. Combinado? Muito obrigado por estarem aqui até agora participando, interagindo. Eu estou aqui muito feliz de estar vendo aqui vocês comentando. Isso é o que me faz hoje acordar mais cedo, me dedicar a estruturar isso aqui, a pensar aqui como é que eles vão entender isso de maneira muito mais fácil, né? Então é justamente esse feedback e todo essa vontade de entender a vida que me faz hoje buscar entender a vida e trazer isso de uma forma muito mais clara, fácil e que gere de fato transformação. Porque mais importante do que ter informação é vocês praticarem. E por isso eu quero que vocês comecem a praticar, comecem a observar, meditem, né? Façam todas essas etapas que eu trago para vocês, porque é a prática que de fato gera a transformação. Tá? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo Café com Consciência, que em breve vou divulgar aqui as datas. Combinado? Excelente dia para vocês. Tchau, tchau.